Pessoal, então vamos lá, né. Hã, na semana passada, nós falamos sobre as reações químicas e cálculo estequiométrico, tá. Hoje nós vamos entrar em estado gasoso, tá certo? Então, lá no estado gasoso, eh, nós vamos falar porque não tem como não falar, dentro do estado gasoso, de volume, temperatura e pressão de gás. Tá? Não tem como falar estado gasoso da equação geral dos gases, tá? E também um pouco sobre a densidade do gás, tá certo? Bom, então vamos lá. Estado gasoso, né? Então os gases, os famosos gases, né? Então nós temos três estados da matéria: o sólido, o líquido e o gasoso, né? Eh, Nenhum é menos importante que o outro. Cada qual tem a sua aplicação, né, os seus materiais, os seus devidos estados da matéria, né, tem as suas aplicabilidades. Nós podemos ter materiais, substâncias que podem, como eu diria, transitar entre esses estados, né, por transformações do sólido para líquido, de líquido para sólido, né, de líquido para gás, de gás para líquido, enfim. A gente consegue fazer isso por alguns processos, né, a gente consegue, ter essa transição, né, de um para o outro e do outro para um, né, como diz. Bom, mas os gases, então, assim, na sua maioria, eles são compostos moleculares com grande capacidade para se comprimir. Então o gás ele se comprime muito, ele tem essa característica, né, e não só se comprimir, o tanto que ele se comprime, ele pode expandir também, né. O líquido pode sofrer isso, o sólido bem menos, né. Então, se vocês observarem ali o desenho abaixo, vocês veem que as moléculas dos sólidos estão bem definidas, bem organizadas, bem compactadas entre si, né, uma forma ali até eu diria ali um retículo cristalino muito bem definido nas suas 3 dimensões, e isso dá o formato e a solidez do material, por conta desta se a gente pegar um material sólido e pegar um microscópio eletrônico de alta potência e enxergar lá dentro, a gente consegue ver esse formato aí alinhado, organizado, da estrutura atômica, né, molecular, da composição daquele material. No líquido, a gente já vê uma pequena dispersão entre essas moléculas, né. Você vê que tem uma organização, mas não é tão organizado assim, né. Então essa questão faz com que a gente, eh, veja o líquido, né, entenda o líquido que ele está ali dentro de um recipiente e tudo mais, e quando a gente balança o recipiente, o líquido ele escoa para um lado, mexe para o outro, por conta dessa característica organizada para desorganizada. Então essa desorganização dá essa fluidez que a gente chama, né. Agora, quando a gente vai para o gás, está tudo desorganizado, né, a gente vê ali que as moléculas ali estão todas espalhadas. Então a gente chama, né, nos gases a gente fala da entropia, né, do desarranjo, da desorganização ali, molecular, atômica, como queiram, dentro de um recipiente. Então essa bagunça, esse desarranjo, esse espalhamento faz com que, se a gente comprimir o recipiente, as moléculas vão ter espaço para se aproximar. E aí há compressão, por isso que ele tem capacidade de comprimir. Por outro lado, se a gente injetar uma pressão ali, as moléculas elas não têm compromisso uma com a outra, como tem no sólido, como tem um pouquinho menos no líquido e como não tem nada no gás,
elas começam a agitar e vão uma para cada lado e há uma expansão, então ele se expande por conta disso, tá. Então por isso que o gás tem capacidade de compressão e também de expansão, de expandir, por conta da, eh, característica, né, que vocês estão vendo exatamente aí, dessa desorganização molecular, atômica que tem o gás, tá. Aí com isso, por quê? Eles não têm volume fixo, porque ele ocupa o volume total do recipiente. Então você coloca um gás numa garrafa e fecha. Mesmo que, a garrafa tenha lá um volume, sei lá, de 1 litro, mas a gente não tem 1 litro de gás, vamos falar desse jeito, ele vai ocupar tudo. Então ele ocupa, porque as moléculas vão, batem na parede, ficam ali, ele está ocupando tudo, está ali dentro. Ao contrário que o líquido você coloca numa garrafa de 1 litro, e você vai enchendo, 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 1 litro de líquido vai preencher uma garrafa que tem um volume que cabe 1 litro. Então você sabe que tem um volume definido, né. Então, no caso do gás não, né, o gás ele ocupa o espaço, ele se expande e ocupa todo o espaço, né, onde ele está preso, onde ele está confinado. Além disso, os gases são miscíveis. O que que é miscível? Ele se mistura, né, ele consegue se misturar entre si em qualquer proporção, justamente por conta dessa bagunça, desse desornamento molecular, atômico que a gente vê na figura ali, tá. Então tudo está bem explicado nessas figurinhas, isso diz muita coisa pra gente. Bom, aí dentro 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 da que a gente chama de dos gases, a gente não pode deixar de falar do volume, temperatura e pressão, porque gás tem volume, temperatura e pressão envolvido, tá. Então, o volume de um gás coincide com o próprio volume do recipiente. Acabei de dar o exemplo agora, né, você tem uma garrafa de 1 litro, né, você joga lá dentro e ele coincide com o volume, você vai enchendo, 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 enchendo. Agora, se você não colocar 1 litro, ele se expande e ocupa tudo, né. Muito bem. Então ele ocupa o volume do recipiente que ele contém. No estudo dos gases, os volumes são medidos em metros cúbicos, né, volume, metro cúbico. Então você tem um cubinho lá, né, 1 metro aqui, 1 metro para cima e 1 metro na direção Z. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico, né, volume. Pode ser em litro, pode ser em mililitro, pode ser em centímetro cúbico. Então a gente tem com isso, eh, unidades de medida de volume, tá. Temperatura. Temperatura é outra grandeza. A temperatura é uma medida do grau da agitação das partículas, então, átomos ou moléculas, né. Então, se a gente coloca a temperatura, né, aquece, as moléculas, os átomos começam a se agitar, e aí vai mudando o comportamento. Então essa agitação cria atrito, e o atrito gera temperatura, e aí você sente a temperatura subindo, né. No caso dos gases, e claro, quando você tira a temperatura, tem essa diminuição da agitação, diminuição do atrito, perde-se temperatura, tá. Também o contrário também é verdade. Então, no caso dos gases, a temperatura depende do grau de agitação das moléculas que o constituem, que é aquilo que a gente estava falando. Essa grandeza pode ser medida por várias escalas termométricas diferentes. Graus Celsius, graus Fahrenheit, grau Kelvin, né. Então a gente pode, variar essa escala termométrica.
tá, fazendo suas devidas, transformações, né, de uma para outra, de outra para uma, a gente consegue entender melhor. A pressão também, por sua vez, então, é definida como a relação entre força exercida na direção perpendicular do plano, tem um plano e tem uma força que vem na direção perpendicular, tá, sobre uma superfície. É quando forma 90 graus contra o plano, a força. Uma superfície e a área dessa superfície. Então, numa definição física muito simples, pressão é força sobre área. Então, a pressão, ela é uma tradução, né, uma expressão matemática, que é a quantidade de força exercida numa determinada área da superfície que ela está incidindo. Então, pressão é força dividido por área, né. Isso então, falando ali, né, isso equivale a dividir a força total em forças menores distribuída igualmente em cada unidade de área, tá. Então, tendo agora com isso, as definições de volume, temperatura e pressão, tá. Bom, aí, dito tudo isso, os gases, a gente não tem como falar do gás sem falar da equação geral dos gases, né. Então, os gases vêm, baseados nessa equação geral dos gases, tá. E para isso, a gente tem que entender algumas situações. Então, igual colocamos ali, dividimos as transformações gasosas em 3 tipos. Transformação isotérmica, é quando a gente tem a temperatura constante, mas varia pressão e volume, certo? Isobárica, quando nós temos a pressão constante, variando volume e temperatura. E, por fim, nós temos a transformação isométrica, que quando a gente tem o volume constante e varia o quê? Temperatura e pressão, tá? Então nós temos 3 situações, cada uma delas ou a pressão é constante, ou o volume é constante, ou a pressão é constante, tá? Então, por exemplo, isotérmica, né, temperatura constante, pressão e temperatura, pressão e volume variam, e assim nas outras, tá? Bom, eh, então vamos lá. Equação geral dos gases, né, a gente tem ali a equação geral dos gases. Então, essa equação parte de uma premissa das transformações isotérmica, isobárica e isotérmica, isobárica e, meu Deus, falhou o nome aqui, isotérmica, isobárica e isométrica, tá, que é do volume, tá. Isotérmica, isobárica e isométrica. Muito bem. Então a gente tem, por exemplo, se nós tivermos um gás num recipiente 1, nós podemos dizer que nós vamos ter pressão vezes temperatura 1, pressão vezes volume, pressão 1, volume 1 dividido por temperatura 1. Que é a mesma coisa do que a gente dizer num recipiente 2 com volume com gás 2, nós vamos ter pressão vezes volume dividido por temperatura do recipiente 2, do gás 2. Ou simplesmente pressão vezes volume dividido por temperatura. Mas isso sempre igual a uma constante, tá. Então isso sempre vai ser constante essa relação, PV dividido por T, onde P é pressão, V é volume, T é temperatura, tá. Então a gente está construindo essa questão aí, né. Bom, aí para a gente entender essa equação geral dos gases, a gente tem que falar um pouco do volume molar dos gases. Então assim, definição de volume molar dos gases pode ser entendido como volume ocupado por 1 mol de qualquer gás, a uma determinada pressão e temperatura.
Então, o volume molar é como se fosse assim, um volume ocupado por 1 mol de qualquer gás. Quando a gente fala 1 mol, é uma quantidade de qualquer gás. Isso em volume molar, tá? Então, é uma quantidade de qualquer gás. Então, 1 mol de qualquer gás a uma determinada pressão e temperatura, tá? Então, quando a gente fala de volume, a gente associa pressão e temperatura, tá? Agora, nas condições normais de temperatura e pressão, a famosa CNTP, a gente tem premissas de valores constantes. Então, o volume molar foi experimentalmente foi se determinado experimentalmente como sendo pressão igual a 1 atm, 1 atmosfera, que é uma unidade de pressão, tá. Então a gente tem ali, dentro da CNTP, condição normal de temperatura e pressão, a gente tem para o volume molar, a pressão vale 1 atm, fixo, constante. E temperatura 273 Kelvin, que é uma escala termométrica. Não é grau Celsius, não é grau Fahrenheit, é Kelvin, 273 Kelvin. Com isso, obteve-se um volume de 22,4 litros por mol, já que é 1 mol de qualquer gás, então é por mol, tá? Então, a gente tem ali, então, eh, um volume de 22,4 litros por mol, tá certo? Muito bem. Então, a gente tem ali determinado pontos fixos, constantes, para pressão, temperatura e volume, tá certo? Opa, voltar aqui. Na figura ao lado, né, a gente tem 2 recipientes ali, notem que a gente tem no primeiro, um volume específico, eh, com um arranjo molecular, atômico, ali com as bolinhas meio avermelhadas, né, onde nós temos 2N e 2V, tá. O N é número de mol, o V é de volume, tá. Então nós temos 2 vezes N, 2 vezes volume. Na no esqueminha, na figura, no recipiente ao lado direito, olhando na tela, nós temos então um êmbolo ali, né, e aí tem uma flecha, uma seta indicando que há uma determinada pressão, né, agindo ali, fazendo uma compressão. E aí nós temos a metade, né, em termos de ser 2N, nós temos N e nós temos um outro volume agora, temos um volume V. Nós tínhamos um volume 2V, agora nós temos um volume V. E aí houve uma aproximação do arranjo molecular. Então, assim, o que que ele diz ali? Na ilustração acima, ambos os recipientes estão contidos com o mesmo gás. Então, é o mesmo gás, as bolinhas são da mesma cor, tudo certinho. E são submetidos às mesmas condições de temperatura, por isso que tem o T ali em cima. Então, é uma temperatura fixa igual para os 2 recipientes, tá. E ele fala também, mesma condição de temperatura e pressão. Agora, se diminuirmos o número de mol de 2N para N, o volume também diminui, passa de 2V para V, tá. Então, quando a gente comprimiu ali, né, abaixou o êmbolo, acontece que a gente tem um número de mols, né, pela metade, e aí vão ter um volume pela metade também, tá. Então ele é proporcional nesse caso. Bom, aí dentro da equação geral dos gases, a gente tem o que a gente estuda, né, eh, que é a questão dos gases. Então a gente tem os gases reais e os gases ideais, né.
lei dos gases, né, lei dos gases reais, lei dos gases ideais. Um gás real seria aquele gás que a gente usa no dia a dia, com oscilações de pressão, temperatura, volume, né, por mais que a gente controle eles e tudo, nós podemos ter oscilações, né, no sistema de abastecimento de uma rede de gás que liga lá um edifício, faz a distribuição de gás. Se der um pico de pressão, a gente vai sentir que vai faltar gás, ou vai diminuir o gás, enfim, a gente tem oscilações. Agora, quando a gente vai para os gases ideais, seriam aqueles gases perfeitos, aqueles gases que não têm problema nenhum, a gente consegue fazer o que quer com eles, né. Então, normalmente se estuda os gases ideais para entender depois o que acontece com os gases reais, tá. Então a equação geral dos gases apresenta um valor constante, que depende do número de mols do gás. Quando essa quantidade de mols, que é o N, for igual a 1, nós vamos ter, lembra que a gente viu lá, PV sobre T, pressão vezes volume dividido por temperatura, igual a constante, igual a gente viu agora há pouco. Então essa constante nós vamos chamar de R. Esse R é o que a gente conhece por constante universal dos gases ideais. Então é a constante dos gases que a gente chama, tá. Então veja, nós temos 2 situações. A relação pressão-volume por temperatura sempre vai ser igual a uma constante. Sempre vai ser a constante R, que é a constante universal dos gases ideais. Agora, no quadro vermelhinho à direita, nós temos 2 situações. Se nós tivermos a pressão conforme a CNTP, que a gente viu agora há pouco, a pressão vai ser de 1 atm. O volume 22,4 litros, né? E litros por mol, né, e a temperatura 273 Kelvin. Então, nós vamos considerar aí, fazendo essa continha, nós vamos ter que essa constante, ela vai ser 0,082. R igual a 0,082 atm vezes litro dividido por mol vezes Kelvin. Então, essa vai ser a constante dos gases ideais dentro da CNTP. Agora, nós temos ali embaixo, mudando apenas a pressão. Então, se a gente tirar a pressão de 1 atm e trocar por uma pressão de 760 milímetros de coluna de mercúrio, que é um outro tipo de unidade de medida de mercúrio, a gente vai ter então uma constante de 62,3 milímetros de mercúrio, mercúrio é Hg, né, vezes litro por mol vezes Kelvin. Então, ali é uma questão, assim, de indicativo da pressão. Se for uma pressão da CNTP 1 atm, 0,082, constante dos gases. Se essa pressão for tratada por coluna de mercúrio, vai ser 760 milímetros de mercúrio. E aí vai ser 62,3. Então depende daí da situação, tá. Então são 2 questões a serem observadas nesse quesito de constante universal dos gases ideais, tá. Bom, muito bem. A gente tem aqui então assim, ó, temos um exemplo ali, tá. Então esse exemplo fala o seguinte: qual o volume, então a gente quer saber o V, o volume, ocupado por 48 gramas de gás metano. Então o metano a gente estudou lá na química orgânica, né, que tem um carbono só, é um hidrocarboneto, então MET, terminação ano, né, metano, CH4. Então assim, ó, qual o volume ocupado pelo metano, que é um gás,
Então, desculpa, qual o volume ocupado por 48 gramas do gás metano? Então, qual o volume que 48 gramas de gás metano ocupa numa temperatura de 27 graus Celsius, né, 20 graus Celsius, e pressão de 1,64 atm? Então veja, ele quer volume, certo? Ele deu um volume ocupado ali, que é 40, e 8 gramas, certo? Ali, a temperatura Kelvin, está em graus Celsius, e pressão de 1,64 atm. E nós temos uma questão de que nós vamos ter que passar de graus Celsius para Kelvin, porque a gente viu que a gente usa a temperatura em Kelvin, então tem que passar para Kelvin. Então, primeiro, nós precisamos determinar, só que aí, veja, nós precisamos da massa molar do CH4, né? Então, aí a gente tem a questão da massa molar. Então, dado a massa molar do carbono e do hidrogênio, então como que a gente descobre a massa molar do carbono e do hidrogênio? Igual a gente viu lá nas primeiras aulas. Você vai na tabela periódica, procura o carbono e vê lá, massa molar. Em cima do carbono vai ter a massa molar, que é o A, o Azão, lembram? Lá das primeiras aulas, e o número atômico. Então você vai pegar lá, a massa molar do carbono vai ser 12 gramas por mol, certo? E a massa molar do hidrogênio, também extraída da tabela periódica, 1 grama por mol. Como nós temos CH4, então nós vamos ter que pegar CH4. Então, a massa molar do carbono é 12. Então, 12 mais a quantidade de hidrogênio, né? Então, quantos hidrogênios nós temos? 4. Qual é a massa molar do hidrogênio? 1. Então, é 4 vezes 1. Então, 12 mais 4 vezes 1. 4 vezes 1, 4, mais 12, 16 gramas por mol. Então, a massa molar do gás metano é 16 gramas por mol, tá? Bom, então a gente já tem ali a massa molar do metano. Como eu falei, a temperatura ela não pode ser trabalhada para a equação dos gases em graus Celsius. Tem que ser trabalhada em Kelvin. Como que a gente transforma de graus Celsius para Kelvin? Então a gente sempre vai somar 273, né? Então, lembra lá que Kelvin era 273 Kelvin? Então é o ponto de partida. Então nós vamos pegar, nós temos lá 27 graus Celsius mais 273. Quando você soma 273, 273, 27 mais 273 dá quanto? 300. Então nós vamos passar a ter 27 graus equivale a 300 Kelvin, né? Então, igual está ali, ó. É necessário deixar a temperatura na escala absoluta. Então, nós temos temperatura, então vai ser sempre assim, ó. Celsius mais 273. E aí você tem Kelvin. Então, 27 mais 273, 300 Kelvin. Então, agora nós temos a temperatura em Kelvin. Então, beleza. Então, é essa que nós vamos usar. Não vamos usar em graus Celsius ou graus centígrados, como queiram. Temos os dados, então, necessários para determinar o volume de CH4. Temos, então, pressão, que vale 1,64 atm. Temos agora a temperatura em Kelvin, que é 300 Kelvin. A massa do gás é 48 gramas, foi dado lá no exercício, 48 gramas de gás metano, né? E o Emão, que é o M grandão,
O M pequeno é a massa do gás. O M grandão é a massa molar, que é 16 gramas por mol, que a gente calculou lá. Pegamos a massa molar de carbono, pegamos massa molar de hidrogênio, somam-se e nós temos a massa molar do gás, né? Como a gente está trabalhando com ATM, então qual vai ser a constante dos gases? Vai ser aquela constante igual a gente viu aqui, né? Vou voltar em ATM, a de cima, constante R, 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então nós temos aqui 0,082 atm litro por mol Kelvin. Então, é importante prestar atenção no seguinte: todas as unidades têm que ter concordância e sejam utilizadas seja utilizada a constante R conveniente. Nós vimos que a pressão está em atm, então é o que vai ser usado. A constante com ATM é 0,082, tá? Então, se a gente pegar a constante dos gases, nós vamos ter o seguinte, ó. A gente volta aqui, só que quando entra a massa molar, opa, a gente tem PV igual a R. PV dividido por T igual a R. Mas a constante R dentro da equação dos gases, a gente pode ler ela como o que está escrito aqui, ó. A gente tem PV, já ali embaixo na equação, é igual a nRT. Então, PV igual a N minúsculo, N de navio, né, de número de mols. PV igual a nRT. Então, pressão vezes volume é igual a número de mols vezes constante dos gases R vezes temperatura T. Mas nós temos o número de mols? Não temos. Mas o número de mol, N, é igual a massa dividido por massa molar. Então, quando vocês veem ali PV igual a Mzinho, né, massa, dividido por M grandão, que é a massa molar, aquilo ali, a relação Mzinho por Mzão, nada mais é do que o N de número de mols. Porque nós não temos o número de mols, mas a gente tem a massa do gás e temos a massa molar do gás. Então, a gente troca o número de mols pela relação massa por massa molar, vezes RT. Então, seguindo a equação, pressão 164 atm, que foi dado, então 164, vezes V. Por quê? Porque é o que a gente quer. Qual o volume ocupado? Então, a gente quer o volume V. Então, 164 pressão vezes volume V que nós queremos, igual massa do gás foi dada, 48 gramas. 48 gramas. Dividido pela massa molar do gás que nós achamos. 12 mais 4, 16. 48 dividido por 16, vezes R, constante dos gases. Como está a pressão em atm, a constante do gás é a 0,082. Então, vezes 0,082 vezes temperatura. Em Kelvin, foi dado em 27 graus Celsius. O que a gente fez? Passou para Kelvin. Como que passa para Kelvin? Pega a temperatura de graus Celsius mais 273. É só somar 273. Então, nós temos 300. Fazendo matematicamente esta relação, né, aí se transforma numa equação matemática, o volume vai ser de 45 litros. Então, o volume ocupado por 48 gramas de gás metano na temperatura de 20 graus Celsius, com uma pressão de 164 atm, vai ser de 45 litros. Então, 48 gramas de gás metano ocupam 45 litros, nessas condições, né? Tá certo?
Então esse é um exemplo, de cálculo aplicando a fórmula dos ga lei da das ga da aplicando a fórmula dos gases, tá, da lei dos gases. PV igual a nRT, pressão vezes volume, igual a número de mols, N, vezes R, constante do gás, vezes T, temperatura. Tá certo? Muito bem. Então vamos lá. Temos ali um exemplo 2, tá? Temos um exemplo 2 ali. Ah, a princípio, me parece muito parecido, me vejo aqui que é muito próximo ao exemplo 1. Então, qual o volume, ele também quer o volume, ó, ocupado por 19 gramas de flúor, aí como é um flúor gás, ele não é o átomo de flúor, ela é uma molécula de flúor, então é F2. Então é um flúor ligado a outro flúor, e aí ele se transforma no gás flúor, tá? Então é um gás flúor, então é F2, 2 átomos de flúor. Nas mesmas condições do metano, então ele coloca lá CH4, né? Então, primeiramente, nós vamos determinar a massa molar do flúor, tá? Nós vamos determinar a massa molar do flúor. Então vamos, como determina a massa molar? O M grandão. Nós vamos pegar e vamos lá na tabela periódica. Na tabela periódica, você vai ter lá, flúor, achou o flúor. O flúor está na família 7A da tabela periódica. E você vai ter lá o número atômico dele e a massa molar dele. Olha a massa, né? Então veja, vamos ver lá. A massa molar encontrada na tabela periódica do, mol. Né? Do gás. E nós vamos ter também a temperatura vai ser usada a mesma temperatura que foi usada no gás metano, que é de 27 graus Celsius. Então, veja, nós temos então a massa molar do flúor achada na tabela periódica, que é 19 gramas por mol. Se o gás flúor é F2, então nós vamos ter 19 vezes 2, porque são 2 átomos de flúor, tá? E aí nós vamos ter então que a massa molar do gás flúor, F2, vai ser 19 vezes 2, que é 38 gramas por mol. Beleza. Depois, nós vamos ter a temperatura em escala absoluta, que vai ser o seguinte: 27, temos a massa molar, temperatura de 300 Kelvin. Temos os dados necessários para determinar o volume de flúor, do gás flúor F2. Então, se a gente vai pegar nas mesmas condições do exemplo 1, nós vamos ter então pressão de 164 atm, 164 atm. Vamos ter a temperatura já achada de 300 Kelvin, que significa 27 graus mais 273, tá certo? E vamos ter também a massa de 19 gramas
vai acontecer? Achamos a Professor, né, então a gente vai usar professor, tá travando para todo mundo. para 0,082. Oi, meninas. Oi, professor, a live tá travando. Tá travando bastante. Acho que Alô? seria bom retomar um pouco a explicação, porque o pessoal tá perdendo Travou? porque a live tá travando. Ah, sim. Então, tá. Não, tudo bem. Então vamos retomar esse daqui. Ou eles querem que volte por... Ó, começou a travar às 8h53, agora são 54. Eu acho que desse exercício aí, acho que tá bacana, né, pessoal? aqui. Parece que tá geral aqui em Maringá hoje, então. Uhum. Vocês estão me ouvindo? Agora? Agora sim, Agora sim, Hã? melhorou. agora sim. Agora sim, mas o pessoal do Tá, chat ainda tá reclamando que tá travando. Seria bom retomar esse último tá. exercício. Então, assim, é o último exercício. Até o exemplo 1 estava indo bem, é isso? Só para eu saber. Isso, isso. É? É o que o pessoal Aham. tá dizendo ali, né? Tá. Não, beleza, gente. Então, vamos lá. São problemas. Travou de novo, professor. Maria, você está me ouvindo? Seu microfone tá. Eu tô ouvindo, mas tá travando bastante, né? É o do professor Judson mesmo, tá travando. Uhum. Bom, qualquer coisa, pessoal, já tá no finalzinho da aula também. A gente pede para o professor gravar, O que a né? gente Esse pode, exercício. o que nós podemos fazer é o seguinte, então, meninas. Pelo que eu tô vendo, tá travando bastante, né? E Sim. até às vezes vocês entram e travam também, mas pode ser alguma instabilidade, talvez na rede aqui na minha região, ou não sei, né? É a primeira Uhum. vez que isso acontece até aqui, nessas últimas aulas, né? Sim. Bom, então tá. Então o que a gente pode fazer é o seguinte, pessoal. É do professor Judson. É do professor Judson que tá travando mesmo. Sempre que ele vai falar uma coisa importante, trava. Tá bom. Mas acho Fazer que o o que a gente podia seguinte, fazer é eu gravar, vou, né? Desse exemplo 2, né, pessoal? O pessoal que tá no chat foi mais o exemplo 2, né? Que travou a explicação. Que aí a gente pede pro professor gravar especificamente esse exemplo. Isso. Daí para frente ele grava e a gente disponibiliza para vocês daí. Uhum. Isso, exemplo 2. Tá, joia. Vamos só ver se ele consegue entrar, pessoal. Aí a gente vai deixar gravado para vocês mesmo. Oi, professor. estão me ouvindo? Agora sim. Agora tá. A gente estava falando para eles, professor, que a gente vai então gravar, né? Esse exemplo e deixar disponibilizado para eles, né? Professor? Ela travou de novo. Bom, pessoal, mas é isso, tá? A gente vai deixar gravado para vocês, o professor vai gravar a partir de amanhã. A gente vai disponibilizar lá junto com o link dessa aula, tá bom? Então é isso, vamos encerrar a transmissão porque tá travando mesmo e já tá no finalzinho. Uma boa noite, uma ótima semana a todos. Lembre-se das atividades, tá, pessoal? Não esqueça. Abraço, gente. Tchau, tchau. Tchau.